A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre trazendo uma pequena porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. A palavra de hoje é uma palavra de orientação, é uma palavra de conselho, tá bom? Eu quero ler com você aqui um texto bíblico, Salmo 133, no verso 1, diz assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu quero falar sobre a união da família no sentido ministerial, né, no que diz respeito à igreja. Tá? Nós falamos muito sobre família aqui no canal, já falamos sobre a importância da família ser unida em casa para que tenha paz no seu lar, né, a alegria, a harmonia. Falamos sobre a importância da família ser unida no trabalho, porque é assim que o trabalho vai crescer muito, com toda a família no mesmo negócio, no mesmo projeto. E da mesma forma que é importante a família ser unida em casa e no trabalho, também é importante a família ser unida na igreja. E nisto eu quero dizer, eu me refiro a congregar em uma mesma igreja. A igreja da família deve ser somente uma, tá? Somente uma. Lembrando, essa é uma palavra de orientação, uma palavra de conselho. Essa questão de congregar a família toda em uma mesma igreja não é um mandamento, não é um princípio, uma ordem, mas é uma questão de bom senso, de segurança, de precaução. Por quê? Porque quando a família está separada, né, em igrejas diferentes, isso traz para dentro do lar, dentro da casa, para o interior da família, divergências, diferenças, né, discordâncias, com questões de doutrina, questões de usos e costumes, entre tantas outras coisas. Então é importante que a família congregue em uma única igreja, porque assim ela vai se manter unida na fé, unida no amor, unida na palavra, unida na doutrina e no ministério. Então, quando você entende a importância da união dentro da família, você vai perceber que não é uma boa ideia a família ter divergências com relação à igreja, principalmente em interpretações bíblicas, né, divergências doutrinárias. Por quê? Porque isto não é saudável para a criança, o adolescente, o jovem que faz parte dessa família. Não é saudável para a fé deles. Tá? Você deve se lembrar que numa família, uma criança ou adolescente, a sua fé ainda está sendo moldada, ainda está sendo criada, ainda está sendo formada. Talvez você tenha um adolescente na sua casa que vai à igreja com você, mas que a fé ainda não brotou no coração dele. Sabia disso? Esse é um dos motivos pelo qual muitos filhos de crentes, quando crescem, saem da igreja. Porque não amadureceu na fé. Né? O tempo que ficou ali não foi proveitoso ou não foi oportuno suficiente. Tá? Então, quando os pais congregam em um lugar e os filhos congregam em outro lugar, isso daí por si só já está dividindo a família. E eu não estou falando de divisão na igreja, cada um numa igreja, não é esse tipo de divisão. Eu estou falando que congregar em igrejas diferentes divide a própria família. Porque em algumas questões, vez ou outra, vocês vão ficar uns contra os outros, vai ficar dividido ali. Você lembra das eleições para presidente que tivemos agora, recentemente? Era o Bolsonaro e o Kassab, né? O Haddad, perdão. Bolsonaro e o Haddad. E isso daí trouxe uma divisão em igrejas, em famílias, né? Direita, esquerda, e tá muita gente brigando por causa disso. Então veja o quão sério pode ser uma divisão, até onde pode chegar uma discordância. As pessoas brigam, as pessoas deixam de ser amigas, deixam de se falar, porque é da direita, outra da esquerda e por aí vai. Então não é saudável para a família ter essa divergência.
porque com o passar dos anos, isso daí pode aumentar e crescer e acabar separando de vez toda a família. Então, se os pais congregam num lugar e os filhos em outro, já está dividindo a família. E pior, se o pai congrega num lugar e a mãe congrega em outro lugar, isso está dividindo o casal. Isso vai fazer com que o casal fique sempre um contra o outro. Então, quanto mais diferenças houverem na doutrina, mais perigoso é para a família. E é por isso que a Bíblia condena, por exemplo, o julgo desigual. Eu sei que não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido. E a Bíblia condena por um motivo o julgo desigual. Condena para que em uma família não haja diferença de doutrina, não haja diferença de religião, não haja diferença nos princípios que regem a nossa vida. Então, são várias passagens que falam sobre isso. 2 Coríntios 6,14, Gênesis 1,4, Isaías 5,20, Lucas 11,35, Efésios 5,8, João 3,19, Levítico 10,10, Malaquias 3,18, tudo falando sobre julgo desigual. Por quê? Porque é importante que aqueles que vão se unir em matrimônio, eles concordem, eles tenham o mesmo ponto de vista, principalmente no que diz respeito a Deus, a fé. Eles têm que ter uma mesma fé, porque eles vão se tornar um só, uma só carne, duas almas em uma só carne. Então, as pessoas que passaram por cima desse princípio, desse valor, esse mandamento bíblico sobre o julgo desigual, estão hoje aí carregando um fardo terrível no seu casamento, na sua família, né? Pedindo oração aos montes, fazendo campanha atrás de campanha, subindo e descendo o monte, pelo esposo que não é crente, pela esposa que ainda não é crente, pelos filhos que se desviaram. Eu conheço a história de uma família, uma história muito triste, que a moça se casou com um rapaz que não era da igreja, ele era simpatizante da igreja, ele ia à igreja por causa dela apenas, né, para agradar a namorada, acabou se casando. Os anos se passaram e ele não se firmou na igreja, nunca se firmou, então ela tinha que ficar indo atrás dele nos bares, nas festas por aí, tiveram filhos, os filhos cresceram, quando eram pequenininhos iam com a mãe para a igreja, mas depois que cresceram foram com o pai para o mundo, e a irmã, tadinha, vive aí nas orações, nós oramos por ela sempre, pedindo orações para que o Senhor ele resgate sua família. Então é difícil, pode demorar anos para que alguém aceite Jesus, pode demorar mais alguns anos para que essa pessoa se converta 100% ao Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que depois que você aceita Cristo, a pessoa levantou a mão para Jesus hoje, ela ainda vai ter que lutar contra a carne, ainda vai ter que lutar contra os vícios, contra o pecado, até uma libertação total. E o principal, né, o temor do Senhor, né, fazer nascer, gerar, brotar o temor do Senhor no coração, porque o temor do Senhor é o que faz a pessoa se voltar para a palavra de Deus e obedecer essa palavra. Não importa o que, não importa como. É muito ruim, é muito complicado quando você tem alguém na sua família que não obedece a palavra, que não está nem aí com a Bíblia. Ele está na igreja, quem sabe até canta na igreja, tem oportunidade na igreja, mas numas coisinhas ou outra que ele faz errado, você mostra na Bíblia que ele está errado, ele não aceita. Ele diz, Deus, quando quiser, vai me libertar. Ou seja, essa ignorância religiosa. Então é muito complicado ter alguém assim na família, porque você fica impedido de ser o exemplo com a sua família. Sua família fica impedida de ser o exemplo por causa de um. E o problema é que não necessariamente Deus diretamente, mas os ímpios, né, de forma muito forte e incisiva, cobram de nós o exemplo. Quando o ímpio olha para você, olha para qualquer cristão, olha para mim, eles querem que nós sejamos o exemplo. Se você é cristão, então você vai fazer a coisa certa, você vai fazer o que é certo, você vai fazer tudo de bom. Então, eles exigem isso porque eles estão em trevas procurando luz, procurando um farol que os possa guiar. E nós precisamos ser essa luz que os conduzirá até Cristo. Mas quando você tem essa deficiência na família, essas divergências, essas coisas, você fica impedido de ser o exemplo dos fiéis nessa terra. Então, agora passando para outra situação, tem muita gente que pensa que a esposa deve acompanhar o marido. Tem muita gente que pensa isso e diz que está na Bíblia.
Bom, se está na Bíblia, gostaria que você, se alguém assim que está assistindo pensa assim, poste o versículo aqui abaixo, por favor. Tá? Porque não é bem isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala isso, que a esposa deve ir com o marido para a igreja dele. Até porque nos tempos bíblicos da igreja apostólica, a primeira igreja, no livro de Atos, não existia esse problema de placas de igreja. Era uma igreja só, né, com vários pontos de reunião, de congregação. Então, veja Efésios 5, 22 e 23. A Bíblia diz que o marido é o cabeça, é o chefe da família, a mulher deve ser sujeita ao marido, mas isso não significa necessariamente que ela é obrigada a congregar com ele. Você, homem, por questão de sabedoria e querendo manter a sua família unida, você pode ir congregar com a sua esposa sem problema nenhum. Isso não vai diminuir você, não vai tirar o título de cabeça da mulher, de chefe da família, de maneira nenhuma. Tá bom? O importante é manter a família unida. E essa é uma das responsabilidades que está sobre o homem. Ele sendo o chefe da família, é responsabilidade dele manter a família unida cada vez mais. Agora, o ideal é que ambos, o casal, escolham uma igreja que atenda à necessidade de toda a família. Tá? Eu já vi acontecer muitas vezes. Os pais são das antigas, então eles são mais tradicionais, eles querem uma igreja tradicional. Mas os filhos cresceram agora e eles querem uma igreja mais voltada para jovem, uma igreja mais moderna. E aí fica essa briguinha. E aí os filhos, enquanto são pequenos, são arrastados para uma igreja tradicional. Mas depois que eles crescem, que eles sabem andar por aí sozinhos, eles vão procurar uma igreja para eles. Então, o casal, né, o pai, a mãe, o casal, marido e mulher, vocês que têm filhos, você precisa ter sabedoria para escolher uma igreja que atenda não somente a necessidade de vocês como casal, ou a necessidade do marido ou da mulher, não, mas que atenda também a necessidade da criança, do adolescente, tá? Para que a família não se separe, não se divida totalmente lá na frente. E é possível encontrar igrejas assim hoje em muitos grandes centros, né, em muitas capitais aqui do nosso querido Brasil. É possível encontrar uma igreja que tem atividade para jovem, que tem entretenimento para criança, né, atividade para criança, ou seja, aquele ensino bíblico de forma lúdica para as crianças aprenderem brincando a palavra de Deus. Tá? É possível, ache isso. Se você tem criança na sua família, a igreja que você congrega precisa atender à necessidade da criança, porque senão ela vai crescer com aversão à igreja, odiando a igreja. Isso não pode acontecer. Se você tem jovens, você precisa estar numa igreja que tenha outros jovens por causa dos seus filhos, tá? E que tenha atividade também para esses jovens, que tenha pessoas que possam ajudar a educar os seus filhos biblicamente. Não que essa não seja uma responsabilidade dos pais. É sim uma responsabilidade, principalmente do pai, de educar os filhos dentro da palavra de Deus. Mas a igreja está aí para ajudar também. Então procure uma igreja que possa ajudar a educar os seus filhos dentro da Bíblia Sagrada. Então a igreja tem que atender à necessidade de toda a família. Agora, essa questão de congregar todos no mesmo lugar não é mandamento. Tá? É uma questão de bom senso. E esse bom senso, esse cuidado, esse zelo, se torna obrigatório quando alguém na família assume um cargo, uma responsabilidade, seja simples ou alguma coisa eclesiástica. Por quê? Porque quando um membro da sua família exerce uma função ministerial, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, ou o seu filho mais velho, a filha mais velha, quando um membro da família assume uma função dentro da igreja, isso vai exigir o apoio de toda a família. Se o seu filho ou a sua filha toca na igreja ou rege, é regente de algum grupo, cuida de criança, você, pai, mãe, né, os irmãos, toda a família precisa apoiar, precisa ajudar. Tá? Porque, por exemplo, digamos que o filho, o adolescente, ele aprende música. Então ele está aprendendo música, ele está tocando na banda, na orquestra da igreja. Toda a família vai precisar apoiá-lo. E a primeira coisa a fazer é entender que se ele é músico, ele precisa chegar cedo para tocar todos os hinos do início ao fim. Tá? E a conclusão é que toda a família daquele único músico vai ter que chegar cedo na igreja.
Porque esse ministério que ele está tendo, que ele está desenvolvendo de música, não é só dele. É uma responsabilidade de toda a família. Outro exemplo, se o pai, né, o chefe da família, é um obreiro na casa de Deus e ele abre a igreja, então toda a família precisa entender isso, que todo mundo tem que chegar cedo. Outras famílias talvez possam chegar um pouquinho em cima da hora, né, ou atrasar 5, 10 minutos, mas vocês não. Porque alguém na família de vocês tem uma função eclesiástica dentro da igreja, então é importante que toda a família apoie. E o apoio não é só de palavras, o apoio é com ações, chegando cedo. Se for o contrário, né, se o chefe da família ele é o porteiro que fecha a igreja, então toda a família tem que entender que vocês são os últimos a sair. Tá? Se a filha mais velha, digamos que um casal tem 3 filhos, e aí a filha mais velha ela assume a liderança de crianças na igreja. Os irmãozinhos dela, menores, que participam também do grupo, precisam ser os primeiros a obedecê-la. Tá? Agora, uma criança pequena só vai obedecer o irmão mais velho se os pais ensinarem isso. Se os pais não ensinarem, a criança pequena ela sempre cresce com aquela inveja, com aquela competição, querendo ultrapassar o mais velho, querendo prejudicar o mais velho. Então, se os pais não ensinarem os mais novos a obedecerem os mais velhos, não vai dar certo. O ministério da sua filha ali, cuidando de criancinha, que poderia ter um futuro brilhante, um futuro maravilhoso na obra de Deus, de repente vai falhar antes mesmo de começar, porque você, pai, você, mãe, não soube educar os seus filhos mais novos a obedecer os mais velhos. E assim, a sua filha mais velha, que tentou cuidar das crianças ali da igreja, não consegue ser o exemplo que precisa ser e acaba tendo que ser removida do cargo. Então, veja como que quando alguém tem um cargo na igreja, faz uma diferença para toda a família. Isso muda tudo. Então, por isso que é ideal e é importantíssimo que toda a família congregue em uma única igreja. Porque quando um só tem uma função na igreja, isso compromete toda a família. Agora, é importante em uma família, não importa quantos membros tem, se ela é grande ou é pequena, é importante em uma família que essa mesma família não assuma muitos compromissos ministeriais, de funções, de cargos dentro da igreja. Tá? Porque um cargo só já compromete toda a família, imagine 2, 3, né? O pai faz uma coisa na igreja, a mãe faz outra, o filho faz outra. Isso daí sobrecarrega demais a família, sobrecarrega demais. Tá? Então, se a família é grande, então talvez uns 2 ou 3 no máximo possam ter cargos dentro da igreja. Mas se é uma família pequena, um só e já está de bom tamanho. Tá bom? Não é bom que todos os membros da família tenham cargos e funções na igreja, porque isso vai sobrecarregar a família, isso vai fazer com que a família fique sempre estressada, vá para a igreja estressado, volte estressado. Isso daí pode trazer até morte espiritual, né? Pode fazer até com que alguém saia da igreja e vá para o mundo por se sentir muito pressionado, muito sobrecarregado com tanta coisa, tá bom? Então, eu me despeço aqui, né, seguindo o texto bíblico, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, que haja paz em tua casa, que haja paz na tua família, que a tua família congregue em paz, todos em uma mesma igreja, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.